Ele comanda uma empresa familiar que vai completar no ano que vem 70 anos de história e que fatura R$1 bilhão anualmente. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Guilherme Bertani, CEO da Docol. Guilherme, obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu gosto muito de receber empresas como a sua, que você comanda, porque uma fabricante de metais, de louças sanitárias, de pias de cozinha, enfim, outros produtos, é uma espécie de pulso. Pode ser pequeno, pode ser médio, mas uma espécie de pulso da economia. Se essa economia ela está aquecida, se ela está morna ou se ela está parada. Por isso eu te pergunto imediatamente, como é que foi esse ano para vocês? Olá, Bruno. Muito prazer, muito legal estar aqui com vocês. Esse ano foi um ano difícil. O setor da construção civil, ele geralmente é impactado pelos juros, pela questão do desemprego, e pela oferta de crédito. E duas coisas começaram a complicar no mercado esse ano, quer dizer, já começaram ano passado e que tiveram impacto mais forte esse ano. A questão dos juros e de disponibilidade de crédito para a construção. Então houve uma retração na busca por imóveis, principalmente os imóveis de médio preço, e o pessoal diminuiu o apetite para fazer reformas em casa, resolveram economizar, comprar produtos um pouquinho mais econômicos, e isso o setor todo sentiu de uma maneira bastante forte. E como agir, Guilherme, em períodos como esse, em períodos em que a demanda é baixa como a que você vive agora? Quer dizer, não é a primeira vez que você vive, né? A empresa vai completar 70 anos de história, você tem quase 25 anos de companhia. Mas como lidar em períodos em que a demanda simplesmente não é alta? Bom, eu vejo que tem duas situações. Uma, quando você não está plantando. Então, nesse caso, as empresas ficam mais fragilizadas porque elas não estão bem posicionadas no mercado e vem essa maré ruim e acaba criando uma série de dificuldades. Agora, se você sempre está tentando desenvolver seu mercado, desenvolvendo o portfólio, geralmente essas empresas, querendo ou não, estão mais preparadas para as adversidades também. E nesse momento essas empresas têm mais munição para manter o relacionamento com distribuidores, para buscar praças onde ela não estava atuando tão bem. É um trabalho mais de guerrilha, de tentar otimizar produtos ou segmentos ou lugares geográficos onde a empresa pode crescer, ter um maior potencial de crescimento. Como é que é a operação de vocês? A sede é em Joinville, Santa Catarina. O Parque Fabril, que eu sei que é grande lá em Joinville, né? Vocês têm operações em outros lugares? Sim. Joinville é a nossa sede. Ali nós temos mais ou menos uns 2.300 colaboradores. Nós temos uma unidade aqui em São Paulo, que fica em Cotia, que tem mais ou menos umas 50 pessoas. E temos uma unidade em Poços de Caldas com umas 120 pessoas. Mas a fábrica, os produtos, vem tudo de Joinville e Santa Catarina? Não. Não? Aqui em São Paulo nós fabricamos os produtos com a marca Mecal, que é uma linha de pias de cozinha de alto padrão. A gente faz muitas cozinhas sob medida para grandes chefes do mundo gourmet brasileiro. E em Poços de Caldas nós fabricamos vasos sanitários, louça sanitária. E em Joinville fica toda a produção de torneiras, chuveiros, válvula de descarga e também de pias de cozinha. Só que ali a gente fabrica com a marca Docol daí. Tá. Agora, de todos esses negócios fabricados aqui no Brasil, né, quanto é exportado e para quais países? Bom, para quais países é uma pergunta difícil, porque nós exportamos para mais de 35 países. Bom, mas você tem o número, então, são 35 países. Eu achava até que você ia responder. Não sei nem quais países vão os meus produtos. Você sabe os países. Sou presidente da empresa. Você é presidente da empresa. São 35 países. Sim. Os maiores são quais? Os maiores mercados? Bom, a gente tem uma atuação muito forte aqui na América Latina. Então, desde a Argentina
eu diria até o Canadá a gente tem clientes, então boa parte se concentra aqui. Nós temos alguns clientes, alguns distribuidores na África, Oriente Médio, Europa e Ásia, né? E tem um distribuidor na Oceania também, na Austrália. Você falou da Argentina. Melhorou muito nos últimos tempos os negócios com a Argentina? Melhoraram. Assim, o mercado argentino sempre foi bom para a gente. O maior problema que a gente teve foi em relação aos pagamentos, porque, na verdade, o nosso distribuidor pagava, só que a Argentina não tinha dólar para remeter o dinheiro aqui para o Brasil, né? Então agora a situação tá mais fluida, já não temos problemas de pagamento e o revendedor e o nosso revendedor. Não, eu faço essa pergunta específica principalmente por conta da mudança de presidente já há algum tempo, né, com o Milei. Então você sentiu mudança? Sim, melhorou. O argentino até de um certo modo começou a investir mais em imóveis também, porque como eles tinham poucas opções e tem poucas opções de colocar o dinheiro num ativo seguro, né? Então os imóveis geralmente têm essa questão de não perder valor, né? E isso realmente historicamente em quase todo o mercado é uma verdade, excetuando alguns momentos específicos, acho que no Brasil, isso é muito mais comum nos Estados Unidos, que tem uma economia mais dinâmica. Mas tradicionalmente os imóveis não perdem valor, então em economias instáveis e com pouca segurança e poucas opções de investimento, como foi ou ainda talvez seja o caso da Argentina, é natural que as pessoas com alguma poupança coloquem em imóveis. Guilherme, a gente adora aqui no Show Business falar de inovação, falar de tecnologia, embora a gente recebe presidentes, CEOs de todos os setores da economia produtiva. E tem determinadas áreas, indústrias que muita gente fala assim, é um pouco difícil inovar porque são indústrias muito tradicionais. Difícil eu escuto pouco dos convidados que sentam nessa cadeira. Mas é claro que tem indústrias que dá para inovar muito mais do que em outras. A sua indústria, que é uma fabricante, é fácil de inovar? Como é que vocês têm inovado? Bom, vamos lá. Na parte de pias de cozinha, a inovação é mais lenta. Então, o ciclo de novidades, existe muita inovação em termos de acessórios, de funcionalidades para facilitar o uso da cozinha. Mas não é assim uma grande inovação tecnológica. No mundo da louça sanitária, existem algumas inovações importantes e boa parte do nosso sucesso que a gente teve no mercado quando a gente começou a vender louça sanitária, foi uma coisa recente, fazem 5 anos, foi porque a gente realmente trouxe uma linha muito atualizada para o mercado brasileiro e o mercado, o consumidor viu o valor nisso e preferiu comprar os nossos produtos, né? E a gente conquistou um espaço pequeno ainda, mas importante, de uma maneira muito rápida, o que não é comum no setor de construção civil. Mas eu sei de tecnologia que vocês gostam de usar em determinados produtos. Sim. Tem torneira, por exemplo, que dá para fazer, que ela começa a funcionar com controle de voz, tem isso? Sim, então no mundo das torneiras, dos chuveiros, aí sim... É mais fácil? Não é mais fácil, mas existem mais soluções e a gente consegue agregar outras tecnologias que estão em outros produtos nas torneiras. Então, por exemplo, comando de voz, né? Então, colocar a internet das coisas. Então, nós somos a primeira indústria no Brasil a criar uma torneira de cozinha que funciona ao comando de voz. Então, você fala, enche um copo, vou fazer macarrão. Lógico, você tem um aplicativo que você faz um pré-programa e você comanda com a sua voz e a torneira abre e fecha, liga água quente, água fria, enche um copo. Você pode fazer uma série de programas. Quanto custa mais ou menos uma torneira com controle de voz? Olha, ela vai custar, infelizmente, tudo inversamente proporcional, né? Então, como a gente tem volumes muito pequenos, os componentes eletrônicos acabam custando mais porque o chip é feito, a placa é feita de uma maneira específica para atender a nossa demanda, tudo. Então eu diria que hoje pode custar uns 15 mil reais. 15 mil reais? Isso daí é a torneira que tem o controle pela voz? É isso. Tá.
E tem outros produtos em relação que envolvem tecnologia, como controle o comando pela voz é o mais tecnológico de vocês? Nós estamos lançando um chuveiro que você consegue colocar exatamente a temperatura que você quer que a água saia e você consegue programar. Então daí sempre que você acionar o chuveiro, ele vai sair com aquela temperatura pré-programada, o volume de água também. Nós temos uma inovação relativamente recente que ela foi em função de um problema que as pessoas têm. Eu acho que isso não é assim uma tecnologia digital, mas demonstra até onde a gente vê a questão de inovação. A gente observava que as pessoas, quando iam lavar os alimentos, principalmente vegetais e frutas, tinha uma dificuldade de fazer isso de uma forma mais saudável, né? Muitas pessoas põem gotinhas de hipoclorito na água e isso faz com que, lógico, você mata as bactérias, os germes, mas é um produto altamente tóxico. Então, pesquisando, a gente viu que o ozônio era um detergente natural. A dificuldade era como colocar o ozônio na torneira de cozinha. E daí nossos engenheiros, inspirados na tecnologia aeroespacial, usaram a tecnologia que tem na asa do avião, né, que é o tubo de Venturi, que é como faz o avião voar, na verdade, ou flutuar no ar. Então a gente colocou um mecanismo assim dentro da nossa torneira e quando a água passa, ela succiona o ozônio, que é gerado por um gerador elétrico, e ele mistura a água e o ozônio na quantidade certa para você lavar o alface, o morango. Nossa, vocês foram longe mesmo, hein? E isso é interessante porque além de matar os germes, ele tira também uma parte dos agrotóxicos que estão na superfície dos vegetais. Sim, sim. E o mais legal disso é que depois uma faculdade aqui em São Paulo fez um grupo médico fez uma tese de doutorado que provou que usando a água dessa torneira, as cicatrizes de cirurgia eram cicatrizadas mais rápido. Então a pessoa ganhava alta mais rápido do hospital também. Muito bem, da asa do avião. Parte do negócio. Olha só, como eu apresentei o Guilherme Bertani, ele comanda essa companhia que é uma companhia familiar. E a gente gosta também de falar e trazer essas diferenças entre uma companhia de capital aberto, porque passa muito presidente aqui de companhia, de empresa de capital aberto, e passa muito, como é o seu caso, né, de uma empresa familiar, que a gente sabe que tem os seus lados muito positivos e, como tudo, tem seus lados negativos. Para você, Guilherme, quais os desafios de comandar uma operação de uma companhia familiar que vai completar em agosto de 2026 70 anos de história? A Docol, ela tem uma história bem interessante, eu acho que nessa parte, porque desde a década de 70 nós temos sócios estrangeiros. Então a governança sempre foi muito importante para a gestão da empresa, e tanto que a gente já tem auditoria externa há mais de 40, 50 anos. A gente sempre teve os processos bem consolidados. Há mais ou menos 10 anos a gente tem o conselho, na empresa também o conselho consultivo com 4 conselheiros independentes e só um membro, uma pessoa que representa o acionista principal. E a presença da família sempre foi muito pequena na empresa. E quem é da família e trabalhou na empresa teve que fazer uma faculdade de ponta, né, teve que trabalhar em outra empresa antes de entrar na Docol, né? Então isso tudo ajudou a ter uma gestão que eu diria igual a de qualquer empresa SA. Eu acho que o grande desafio aí é, querendo ou não, por mais que tenha essa gestão que sempre foi profissionalizada, a figura do dono tem um peso, né? Os funcionários, não só os funcionários, fornecedores, clientes, acabam se sentindo com mais confiança, porque querendo ou não, de tratar e de ter um relacionamento, porque querendo ou não,
em muitas empresas onde o dono não participa da gestão, existe um turnover mais frequente de colaboradores. E isso faz com que aquele acordo de fio de bigode, né, ele não perdure tanto. E daí acho que uma empresa que consegue, não só familiar, mas que consegue preservar na equipe por mais tempo, acaba conquistando mais clientes e mantendo funcionários mais fiéis também. Você falou dos estrangeiros, quantos por cento eles têm? Tem 35%. 35%, total, mais ou menos. Tá. Então o resto está com a família. É de uma família brasileira. É de uma família brasileira. Vocês têm planos de abrir capital? Nós já olhamos isso, acho que só nesse período que eu sou presidente, umas 2 vezes. Tá. E a conclusão foi o quê? Era que não valia a pena, porque a gente sempre teve uma gestão bastante conservadora do caixa da empresa, mas mesmo assim a empresa sempre foi capaz de gerar recursos próprios para financiar o crescimento. Então, mesmo com os planos que a gente tem, que são bastante fortes de crescimento, a gente não via tanta necessidade de caixa para ir para o mercado, né, para levantar muito dinheiro. E a gente viu também que, a última vez que a gente olhou, que assim, a gente ia levantar muito mais dinheiro do que a gente necessitava para financiar os projetos. E outro ponto também é que, do ponto de vista societário, os 2 acionistas não viram nenhuma vantagem de ter mais liquidez, né, que seria o principal ativo aí de uma ida para o mercado. Então a gente acabou deixando isso na gaveta, mas é sempre uma alternativa que a gente olha de tempos em tempos. Guilherme, eu abri o programa falando sobre o pulso da economia, né? Como é que andava, como é que foi esse ano de 2025? Você me falou que foi sim impactado pela alta taxa de juros, né? 15% ao ano, mas existem outros entraves na hora de fazer negócios no Brasil, desde geopolítica, quero saber se o tarifaço, por exemplo, de Trump mexeu com você, até outras questões econômicas, políticas, jurídicas. Tem outros entraves no seu setor? Bom, o principal é a questão dos juros, né? Lógico, esse juro real que a gente tem, enfim, se for por comparar, só países realmente com uma situação muito deteriorada têm juros reais iguais aos nossos, né? Eu diria que a questão, querendo ou não, do emprego, a questão do baixo desemprego, que de certa forma é mascarada pelos programas sociais que existem no Brasil, eles tiram muita gente do mercado formal de trabalho, e as construtoras acabam tendo dificuldade para contratar pessoas, o comércio acaba tendo dificuldade de contratar bons vendedores, nós temos dificuldades de contratar gente também. Isso acaba inibindo também um pouco os investimentos. Eu já recebi presidentes de construtoras aqui no Show Business que relataram essa dificuldade. Inclusive falaram de apagão de mão de obra no país. Sim. Você tem visto isso? Sim, sim. Lá em Joinville, em Santa Catarina, é um problema sério. Tem colegas meus que têm unidades em vários locais do Brasil. E Joinville era para ser a cidade onde eles iriam fazer investimentos, mas foi preterida porque a expectativa de não conseguir contratar pessoas suficientes fez com que esse investimento fosse para outra região. Mas tem outros problemas de infraestrutura. Eu diria que a questão das estradas, principalmente lá no sul, é um problema gritante. E outro, vamos pegar, por exemplo, a energia elétrica. Todo mundo, a gente abre os jornais e fala, poxa, o Brasil, a energia elétrica, produção verde, né, reciclável, baixo impacto, barata de ser produzida, mas é uma das contas de energia elétrica mais caras que tem no mundo. Então, qual que é a lógica? A produção é barata, mas o custo dela é extremamente caro. Então, a gente tem menos recursos. Para a gente ser competitivo aqui no Brasil, a gente tem que ser muito melhor do que muitas empresas e muitos negócios que estão no exterior. Bom, chega de falar de 2025. Estamos beirando ali já para o próximo ano. Eu queria que você trouxesse para a nossa audiência expectativas para os negócios em 2026. O que vem por aí? Então, nós não estamos muito otimistas nessa questão dos juros altos. Mesmo que ano que vem
tem uma redução, que vamos dizer que cai dos 15% para 12%. Não, você está sendo otimista, na verdade, porque eu recebi aqui economistas que falaram que pode, né, uma projeção, pode cair ali em março, né, logo no começo, mas se cair é 0,5, 0,75, vai continuar com 14 e pouquinho, né? Sim. Mas vamos delirar aqui, né? Se cair de 15 para 12, não muda nada. Né? Continua sendo juros massacrante, que para investir em construção, investimentos de mais longo prazo, e mesmo para modernizar, né, uma fábrica, são juros que inviabilizam vários projetos. Deixa eu trazer um pouco de curiosidade aqui no Show Business, da trajetória da carreira e, sobretudo, do gosto de Guilherme Bertani, o CEO da Docol. Você é autor de livros, você já lançou 3 livros e livros de poesia. Da onde vem o seu gosto pela poesia? Bom, não sei, eu acho que faz tempo eu gosto de escrever, e mais ou menos em 2001, 2002 eu comecei a registrar meus pensamentos, digamos assim, e fui mostrando para as pessoas, elas gostavam. Daí eu participei de concurso de literatura lá em Joinville, um poema meu foi selecionado, e daí eu fui acumulando esses poemas e daí resolvi buscar um editor, né? E assim começou. Na verdade, um dos livros que eu publiquei é sobre uma história, sobre a história de uma viagem que eu fiz para a Antártida. Então, ele mistura um pouco de poesia, de ficção e de realidade também. Qual que é a sua formação? Eu sou administrador. Mas não tem nenhum envolvimento com letras, Quando eu falo assim, da onde vem esse gosto? É desde a infância, desde a adolescência, ou é uma necessidade sua recente de colocar no papel, de escrever no papel coisas que está dentro de você? Eu acho que é mais por aí, né? Registrar alguns pensamentos, algumas coisas que despertam minha curiosidade. Escrever isso de uma maneira um pouco não tão literal assim, né? Porque realmente confesso que as minhas notas de português e de literatura não eram não eram muito boas. Era nisso que eu queria chegar, não eram tão boas assim. Você não era o primeiro da sala em português. Não, com certeza não era. Os seus poemas, as suas poesias falam do quê? Da vida? Falam de várias coisas. Às vezes são observações da natureza, às vezes falam de justiça, liberdade, do desejo, da natureza. Então acho que tem uma variedade aí de temas que... Quando eu falo isso, e eu gosto de trazer para todos os nossos convidados, é uma espécie de refúgio, porque boa parte dos CEOs que passam pela cadeira aqui do Show Business tem algum hobby, né? Acorda às 5h30 para correr, muita gente está correndo, ou faz outro tipo de esporte. Você gosta de fazer esportes também? Sim. Ou o seu refúgio é só a poesia? Não, eu tenho uma variedade de coisas que eu gosto. Eu gosto de correr, gosto de mergulhar, já escalei algumas montanhas também, então tem uma variedade. Toco violão, então tem uma variedade então você tem vários interesses na vida, não é só... Eu fui informado que era só no texto. Não, você está falando que são várias coisas. Tem algumas coisas que eu acabo inventando aí. Ô Guilherme, você comanda uma empresa de mais de 2.000 professores, 2.300 só em Joinville. Isso, O que você mais valoriza num profissional hoje? Olha, e isso é uma coisa que a gente tenta desenvolver e estimula bastante na empresa, é o protagonismo. A gente sabe que a liderança é o traço principal que as pessoas têm que ter, né? E liderança a gente entende que não é aquele que manda, né? Mas aquele que promove mudanças na empresa. E depois de pensar no que é liderança, a gente viu que tem uma coisa que vem antes da liderança e que todo colaborador, qualquer pessoa que trabalha, o que empreende, acaba tendo, que é tentar ser protagonista do seu negócio, do seu trabalho. E isso é fundamental para gerar valor para qualquer empreendimento. Guilherme, como eu falei, são 70 anos a partir de agosto
de história da companhia. Você está há 25 anos na empresa. Mudou muito, falando desses 25 anos, o gosto, o desejo do consumidor brasileiro? Sim, ele... No nosso mercado, sim, até especificamente porque quando eu comecei na Docol, existiam as torneiras cromadas, né? E existiam torneiras pintadas, torneiras douradas. E isso, depois de lá pelo final da década dos anos 90, caiu em desuso. Mas fazem uns 10 anos que o mercado começou a querer torneiras coloridas, chuveiros coloridos, mas não com cores branco, bege, como era naquela época, mas com tons metálicos, né? Então a gente tem, ou não, nós temos o preto, mas nós temos dourado, cor de cobre, cor de aço inox, de níquel. Então isso é um produto, são cores de torneiras que são muito demandadas hoje em dia. Pergunta clássica aqui no Show Business, a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados, Guilherme. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Putz, essa é uma pergunta difícil, porque, enfim, eu nunca tive alguém assim para que inspirasse, né? Lógico que tem histórias aí, principalmente no mundo de negócios, que acabam chamando a atenção. Enfim, eu acho que a história do Walmart, por exemplo, eu acho que é uma história legal, né? Como eles começaram, como foram se desenvolvendo, como ainda tem relevância, apesar, né, do comércio digital ter crescido muito, eles souberam se reinventar e preservar um espaço importante. Em termos de... deixa eu pensar. Não, o Walmart é um excelente caso, excelente case. Quer ficar no Walmart? Não tem problema não. Não, é que assim, eu acho que... Quer trazer um brasileiro, um case brasileiro? Não, eu acho que assim, brasileiro, querendo ou não tem como escapar, sei lá, do Falcone, por exemplo. Eu acho que o que ele fala é importante, qualquer gestor tem que dominar as ferramentas que ele criou, né? Você usou um bom caso, que é o Walmart, né? Você falou do digital. O que o digital representa para vocês? Então, existe um movimento, né? As pessoas estão cada vez se acostumando mais e ganhando mais confiança para comprar qualquer tipo de produto pelo mundo digital, né? E hoje a gente tem vários revendedores que estão se desenvolvendo no e-commerce, temos revendedores que são puros no e-commerce, e é uma tendência que não tem volta, né? A gente tem produtos que exigem, que pedem uma experimentação para a pessoa escolher. Então tem vários desafios que a gente tem trabalhado com os nossos revendedores para ver como que a gente consegue transformar essa experiência para ter o digital e ter o físico ao mesmo tempo, né? E eu entendo que é uma tendência que a gente, né, qualquer tipo de negócio vai achar um jeito de digitalizar essa experiência para que as pessoas consigam comprar, porque pela questão digital, né? Porque eu vejo que já em 2005 a gente tinha um bom cliente dos Estados Unidos que naquela época vendia tudo por e-commerce, né? E e-commerce naquela época não existia, mas vendia pela internet. E ele ficava admirado que as pessoas às 2 da manhã compravam uma torneira de cozinha. Então é comodidade, enfim, cada um tem seu estilo de vida. Muito bem, nós recebemos neste bloco do Show Business Guilherme Bertani, CEO da Docol, com sede em Joinville, Santa Catarina, cidade que você vai a partir de amanhã. Amanhã você já vai pegar o avião e ir para Joinville. Amanhã de manhã às 9, estou no avião, com certeza. Guilherme, obrigado mais uma vez pela presença aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E eu agradeço a você sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do Show Business. Até! Tchau! A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.